Olá pessoal, esse é um vídeo rápido sobre dois dos conceitos iniciais da disciplina de matemática e raciocínio lógico. Os conceitos são razão e proporção. Bom, o que seria a razão? Se vocês leram o material, né, a razão é dita como a razão mesmo, ou quociente, entre duas grandezas de uma mesma natureza. Então, eu coloquei aqui como exemplo para a razão duas massas, uma massa M1 de 80 kg e uma massa M2 de 20 kg. Então imagine dois corpos com essas duas massas diferentes. A razão entre essas massas, ou seja, a divisão, o quociente entre elas, vai me gerar um número. Então, se eu fizer M1 dividido por M2, vão ser 80 kg dividido por 20 kg, que resulta no número 4. Ou seja, M1 por M2 é igual a 4. O que essa razão me mostra? Quantas vezes o M1 é maior do que o M2? Então, se eu analisar essa razão, eu tiro dela a informação de que M1 é 4 vezes o valor de M2. Isso é até visível pelos valores que eu atribuí às duas massas. Massa M1 de 80 kg, massa M2 de 20. Então, obviamente, o M1 é 4 vezes maior do que o M2. Mas isso a gente conseguiu obter fazendo a razão entre as duas massas. Se eu tivesse optado por fazer M2 dividido por M1, eu chegaria no resultado de que M2 é igual a M1 sobre 4. Ou seja, a massa do corpo 2 é 1/4 do valor da massa do corpo 1. Então, independente de qual seja, né, a sua escolha na razão de quem vai ser o numerador e quem vai ser o denominador, você vai encontrar um número que vai te dizer quantas vezes uma das grandezas é maior ou menor do que a outra. Muito bem, isso ajuda a gente a entender um pouco melhor a ideia de razão. E proporção? Proporção, eu vou imaginar aqui duas razões. Né? Razão de M1 por M2, a mesma que a gente observou aqui antes, e a razão de M3 por M4. Agora eu introduzi duas novas massas. Proporção vai ser a igualdade entre essas razões. Bom, eu vou atribuir para uma das novas massas aqui, para M3, o valor de 60 kg. E para essa proporção, ou seja, para essa igualdade de razões, eu vou querer determinar qual é o valor de M4. Bom, como a proporção é a igualdade dessas razões, então eu vou fazer M1 por M2, 80 kg por 20 kg, igual a 60 kg dividido por M4, que no caso aí foi a massa que eu optei por descobrir. 80 kg por 20 kg a gente já tinha calculado, é o 4. Então 4 é igual a 60 kg por M4. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, né? Esse M4 vem aqui multiplicando 4, portanto 4M4 é igual a 60, e o 4 num passo posterior dividiria, né? Seria o denominador aqui do 60, então M4 é igual a 60 por 4, o que resulta numa massa M4 de 15 kg. Então, para essa proporção, o valor de M4 tem que ser igual a 15 kg. Vejam, eu vou até colocar aqui do lado. Como eu vou omitir as unidades, ok? 80 por 20 é igual a 60 por 15. Ou seja, essas duas razões são iguais. É a minha proporção. 80 por 20 igual a 60 por 15. Ok? De forma geral, quando eu tiver a minha proporção,
muitas vezes é útil eu já fazer uma multiplicação cruzada, ou seja, o denominador de um dos lados da igualdade vai multiplicar o numerador do outro lado, então M1 vezes o M4 igual a M2 vezes M3. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado na compreensão dos dois assuntos. Tentem resolver os exercícios, postem as dúvidas nos fóruns e aguardem o próximo vídeo. Bons estudos e até!